Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui com o seu teacher André Rosa e hoje eu vou responder uma pergunta muito importante que todos os meus alunos fazem, todo mundo faz. E aí André, o que é considerado uma boa pronúncia, tá? Então, aí tem várias coisas que entram relacionadas, mas eu vou explicar aqui hoje a forma de você reconhecer como está a sua pronúncia e quais são os 3 níveis de pronúncias que existem, perfeito? Então tá, então primeiramente, né, deixa eu explicar uma coisa muito importante, né? Quando a gente fala assim, André, qual é o tipo de inglês que é ensinado, qual é o tipo de inglês correto, qual é o tipo de inglês que é falado em filmes, em músicas nem tanto, mas mais em filmes, qual é o inglês mais correto de se falar? Quando nós falamos de estudo de inglês, existem 2 tipos de inglês. O General American, ou seja, aquele que é falado aqui nos Estados Unidos, tá? E o Received Pronunciation, que é exatamente o que é falado já lá na Inglaterra. Mas o mais importante de tudo para vocês saberem e não se sentirem tão decepcionados quando você está assistindo um filme, por exemplo, vamos falar da onde? Da Escócia. E você fala assim, meu, eu não entendo nada do que eles estão falando. Por quê? Porque na realidade eles não usam nem o Received e nem o General American. Eles têm o próprio dialeto deles. Então, mesmo o americano, algumas vezes, quando eles vão conversar com um escocês, por exemplo, dava pra perceber que eles não entendem. Quando eu morei em Londres, nossa, quando eu vi escocês falar comigo, eu não entendia nada, porque é totalmente um outro estilo de pronúncia. Mas quando você vai para a escola e quando você fala de business ou de viajar, você está aprendendo o General American or o Received Pronunciation, tá? Então são esses 2. Então essa é a principal coisa. Então é uma coisa que é muito bom você saber para você não se sentir mal na hora que você está ouvindo um filme em irlandês, escocês ou até mesmo um australiano e falar assim, meu, eu não entendo nada do que eles estão falando. Então, agora eu vou dar a dica pra você de como você descobrir qual é o seu nível de inglês, sem precisar fazer teste, sem precisar fazer nada, mas tem algumas coisas que vão estar influenciando, tá bom? Então vamos lá, vamos começar pelo nível mais baixo, que seria o nível 1 de fluência, tá? O nível 1 é aquele tipo que é onde você não consegue se comunicar com as pessoas não te entendem de jeito nenhum, elas ficam com uma cara de hã? Então, o que acontece? Nesse nível, a maioria das vezes você pode ter um pouquinho de problema de vocabulário, mas nem sempre é o caso, tá? Então, mas, se você já fala um pouquinho de inglês e você vê que tem aquelas situações onde a pessoa faz aquela pergunta assim, pode repetir? Pode repetir? Pode repetir? Ou que elas ficam assim, não entendi nada, tá? Então, tem várias coisas que podem estar acontecendo. Uma das coisas que é muito comum entre os alunos, eles querem falar rápido. Por quê? Qual que é a frase que todo aluno de inglês fala? Os americanos e os britânicos, eles falam rápido. E adivinha o que acontece com o seu subconsciente? Você acha que você falando aquela frase rápida, você vai estar falando fluentemente. Então, esse é o primeiro erro. Não é. Existe um music of English, existe uma fluidez da língua, tá? O britânico é um pouquinho mais forte, ele dá uns ups and downs muito mais fortes. Já o americano, ele já é mais leve, mas eles acontecem também. Então, essa daí é uma das primeiras coisas que você tem que prestar atenção. E aí, será que eu estou falando rápido demais pensando que eu estou sendo fluente? Ou será que eu estou usando o music of English usando corretamente? Tá? Outra coisa. Segundo, você pode estar pensando assim, nossa, eu estou usando a pronúncia do português e eu estou arrasando. Exatamente, tem muito aluno que ele vai ler, que ele vai pensar que se eu usar o Apple e falar Apple, o quê? Ele vai achar que ele está arrasando e muitas vezes ele não está. Então, existe sim, você tem que aprender como que você vai usar cada uma das vogais, consoantes. Mas André, mas é muita coisa. Eu falei, mas antes aprenda logo no começo, assim você já pode corrigir isso e não vai ter problema lá na frente. Então vai lá corrigir, peraí, vai estudar como que é a pronúncia do I, do A, do E, do O, do U, do AU junto, do AW junto e vai aprendendo essas dicas que você vai aí melhorar muito, porque você vai reconhecer muito mais rápido as palavras também. Tá? Mesma coisa quanto às consoantes, vai acontecer o mesmo problema. Não adianta falar que o TH tem som de T e tem som de D, porque não tem, entendeu? Professor que ensina, pronuncia com som de T ou pronuncia com som de D, tá errado.
tem que sim, tem toda uma posição correta da língua na boca, ela tem que estar no meio da língua. Quem fala que tem que estar no meio da língua tá certa. Aí daí você tem que explicar como que é como flui o ar pela boca, quando você vibra a língua, quando você não vibra a língua. E daí você tem que treinar tudo isso, tá? Então, esse treinamento é muitíssimo importante. Outra coisa que vem aqui logo depois disso, né? Você pode estar não enunciando as palavras. Lá vem o André com uma palavra nova, enunciar. O que é enunciar as palavras? É você falar as palavras por completo. Deixa eu dar um exemplo aqui. Se eu estivesse num grupo de amigos, eu estaria falando assim: o que você está fazendo? O que você está fazendo? Tá vendo que eu não pronunciei o que você está fazendo? Isso é não enunciar, é você cortar as palavras. Agora, como eu estou falando aqui com vocês, eu estou tentando enunciar e deixar as palavras o mais claras possíveis. Para quê? Para que você esteja mais conectado comigo, para que você entenda tudo que eu estou falando, para que você possa entender e daí se conectar comigo. E isto é enunciar. A mesma coisa acontece em inglês. Entendeu? Então você vai falar a palavra world. Não adianta falar word. Não, você tem que pronunciar o L, world. Você tem que dar essa pausa, você tem que ir mais calmamente. Para quê? Para que faça com que o gringo te entenda muito melhor. Tá? Outra coisa que você ainda pode estar acontecendo no nível 1 ainda, tá? Você pode estar colocando a sílaba tônica no local errado. E isso acontece muitas, mas muitas vezes. Colocou a sílaba tônica no lugar errado, a pessoa não vai entender porque é uma palavra, é um som que não vai fazer sentido para ele. Tá? É a mesma coisa que se eu falar paralelepípedo. Paralelepípedo. Meu, peraí, eu vou tentar, vai me dar um minuto para eu pensar o que ele está tentando falar. E a mesma coisa acontece. Agora imagina várias palavras sendo pronunciadas com a sílaba tônica no lugar errado. Adivinha o que vai acontecer? A pessoa não vai te entender. Entendeu? Então, isso daí é uma coisa muito importante de se pensar. Então, enunciar, aprender a pronúncia correta das palavras, ir lá gravar elas muito bem. Tá? Outra coisa que pode estar acontecendo, você pode estar usando os sons errados nas palavras. Lembra que eu falei das vogais? Então, você pode estar usando, em vez de sheet, você pode estar usando shit. E daí, é uma palavra totalmente diferente. Tá? E no inglês existem muitas palavras assim. Além de você ter os homônimos, que são as palavras que parecem, se escrevem do mesmo jeito, mas pronunciam de forma diferente. Então você tem que saber quando pronunciar elas corretamente. Vou dar um exemplo aqui. A palavra mine. A palavra mine, ela é muito fácil, então, porque você usa ela muitas vezes. Agora, a palavra determine. Determine. Mudou a sílaba tônica, ela foi pro ter. E daí, você pensando, como em português a gente não muda muito o som, você pensa que isso você vai fazer no inglês também. E daí você quer fazer a mesma coisa. Não, mudou a sílaba tônica, muda os sons das frases ou das palavras em inglês. E isso você vai aprender lá no curso Listen Better, Speak Better, porque lá eu explico cada uma dessas coisas. E a última coisinha aqui sobre o nível 1, você pode estar confundindo os sons muito próximos, tipo sh e o ch, sh e ch. Então, são dois sons que são muito próximos, você pode estar confundindo eles dois e utilizando esse erro em todo o momento. Perfeito? Esse daí seria os problemas se você está no nível 1. Agora, no nível 2, tá? Vamos passar para o nível 2 de pronúncia. Qual seria o nível 2? As pessoas te entendem, sabe, perfeitamente, elas conseguem até comunicar, mas elas precisam se concentrar para te entender. Isso mesmo, elas ficam se concentrando. Daí você vai falar assim, André, impossível. Se ela está me entendendo, então quer dizer que eu já estou no nível intermediário de inglês? Isso, você está no nível intermediário de inglês. Agora, eu tenho alunos do nível intermediário que tem uma pronúncia ótima. E daí o que acontece? Eles conseguem ir para bares, restaurantes, conversar, sabe, sair das maiores situações que existem. Qualquer situação, ele consegue se virar. Agora, eu tenho o mesmo aluno, no mesmo livro, no mesmo capítulo do livro, que ainda tem a interferência do português. Não pensem como você copiar o som do inglês. E isso daí atrapalha ele na hora de fazer todas essas comunicações, a hora de conversar com outra pessoa. Então, esse daí seria o nível 2. Você
tem sim gramática, você tem vocabulário, você consegue conversar, as pessoas conseguem te entender, mas você ainda tem vários erros dessas pronúncias. As mesmas coisas que eu falei, você ainda deve estar trazendo ela junto com você para os próximos níveis de inglês. E o terceiro, e mais importante, o nível 3. Você conversa, as pessoas te entendem bem, você tem uma vez ou outra, você tem aquela cara de interrogação, o que ele quer dizer com isso? Mas isso não interfere, você consegue contar uma piada, você consegue explicar o que você quer. Então, esse daí seria o nível 3. Então, quer dizer, é possível sim falar inglês no nível intermediário? É, tudo depende de como você está pronunciando as palavras da forma correta. Agora, você deve estar se perguntando, André, eu tenho que chegar no nível 3, eu tenho que estar falando perfeitamente pronúncia? Todo mundo fala que de vez em quando ter um pouquinho de sotaque é bom. Ter um pouquinho de sotaque é bom. Agora, manter o erro de pronúncia em tudo, aí é um grande problema, tá? Como eu falei, para quem sabe a minha história, quando eu cheguei em Londres, a minha pronúncia do ED, apesar de eu ser professor de inglês, a minha pronúncia do ED estava totalmente errada. Ou seja, todos os verbos que terminavam em ED, todas as palavras que terminavam em ED, eu pronunciava erroneamente. E daí, vamos lá, a gente vai colocar aqui, mesmo se 50% da nossa conversa utilizar os verbos no passado, os verbos no ED, já é muito problema para um americano. Ele vai ter que prestar muita atenção. Então é muito importante acertar isso, tá? E daí, por exemplo, a pronúncia do ED, do TH também é outra que todo mundo erra. Colocar o I no final dos sons porque parece com o I do português, Facebook, Skype, né? Então engole esses Is desse final. Então já estou dando a dica, like, chat, não existe esse I no final, entendeu? São essas correções que têm que serem feitas na sua pronúncia para você chegar ao nível 3. Agora, André, e os americanos, eles têm nível 3? Ixi, tem uns aqui que não sabem nem falar direito, igual no Brasil. Entendeu? Então depende muito de onde é. Mas, se você tem uma reunião de negócios para ir, se você tem uma reunião da escola para ir dos seus filhos aqui nos Estados Unidos, se você quer conversar com um amigo no bar, você tem que ter uma pronúncia mais clara possível. Para quê? Para que seja prazeroso para o americano, ou para o gringo, ou para o nativo, ou mesmo para uma reunião, ser mais prazeroso para a pessoa. A pessoa vai falar assim, nossa, que gostoso conversar com ele. E é isso que faz você ter uma boa pronúncia. Quanto mais erros de pronúncia de vogais, consoantes, sílabas tônicas você tiver, mais difícil vai ser para um americano se entrosar com você, ou um nativo. Então, é isso que é importante. Então, presta atenção nisso. Vamos lá, corrija as palavras, procura as palavras que você não sabe pronunciar, aprenda a pronunciá-las corretamente. E mais importante, esse erro de pronúncia que você tem, será que ela acontece muitas vezes em outros lugares? Se acontece, tenta descobrir quais são os erros. E também você pode ir lá no meu curso Listen Better, Speak Better, que você já sabe, if you listen better, you speak better, and if you speak better, you listen better. Então você pode ir lá eu explico uma por uma das vogais, uma por uma das consoantes, vai ter uma avaliação sobre como está a sua pronúncia para você saber o que exatamente você corrigir e melhorar, tá ok? Perfeito! Então são esses os 3 níveis. Deixa eu saber aqui embaixo. Qual é o seu nível de inglês? É nível 1, nível 2 e nível 3. Deixa eu saber qual é o seu nível. Bom, vou ficando por aqui. Espero que tenham curtido e vejo vocês no nosso próximo vídeo.